Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta, aqui na ETV Campos Gerais. Hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade social da imprensa. Comigo no estúdio da ETV está o professor Sérgio Gadini, do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa e também do curso de mestrado na mesma área da UEPG, com doutorado em jornalismo. Professor, bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma grande satisfação estar aqui no Lente Aberta da ETV Campos Gerais. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. Este é o segundo bloco e vamos falar hoje sobre a responsabilidade social da imprensa. Meu nome é Ney Herman, comigo no estúdio está o professor Sérgio Luiz Gadini, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado em jornalismo. Professor, obviamente, do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, algumas décadas atrás, aproximadamente uns 30 anos, o Instituto Gallup fez uma pesquisa no Brasil e essa pesquisa revelou que 51% dos brasileiros não confiavam nos jornalistas. Nós ainda estávamos vivendo, se eu não me engano, naquele período, a ditadura militar, e havia realmente uma razão plausível para não se confiar em jornalistas. O que as pessoas não sabem é que talvez hoje ainda não se possa, mas por critérios outros, basicamente a dependência do poder econômico, já que no mundo inteiro o jornalismo é patrocinado. O jornalismo independente é patrocinado justamente por isso, por ser independente. Mas não são todos os países, não são todos os governos, todas as empresas que compreendem essa realidade de que um jornalismo independente é melhor de se patrocinar porque traz mais respeitabilidade à marca que patrocina. Eu gostaria que o senhor começasse explicando para o público de casa, porque pode parecer uma discussão desconexa, mas não é, o que é indústria cultural, para que as pessoas possam entender esse termo, por favor. Esse termo remete ao início do século XX, quando, aos poucos, a produção de mídia começou a acentuar o processo de produção da informação. Se a gente pegar a história do jornalismo impresso, que ele vem com força nas sociedades industriais, nas sociedades que foram se urbanizando rapidamente entre o final do século XVIII e ao longo do século XIX, então o jornalismo como um produto de massa, ele ganha aí, basicamente a partir do século XIX, nas maiores cidades do mundo, esta dimensão de um produto industrializado. A partir do final do século XIX, com o cinema, a produção também passa a adquirir esse caráter de um circuito industrial. No Brasil, quando o cinema chega, da mesma forma, poucos anos depois de 1895, quando foi inventado na Europa, e 25 anos depois, com o que nós denominamos como a era do rádio, a partir do início dos anos 20, 1922 no Brasil e gradativamente, este processo de industrializar a informação, ele também se acentua. É daí que vem esse conceito de indústria cultural. A partir, observe que em alguns países, a produção de cinema adquiriu esse caráter de uma indústria bastante rápido, é o caso dos Estados Unidos. Principalmente com o chamado complexo de Hollywood, onde se construiu um setor industrial bastante acentuado de produção fílmica e, ao mesmo tempo, esse processo de produção da informação que cola na história do jornalismo impresso e depois passa pela indústria do rádio, se desenvolve com a indústria do cinema e, a partir de 1950, no Brasil, se desenvolve de uma forma muito mais rápida com a indústria televisiva. A gente tem nas cidades, nos chamados países industrializados do mundo contemporâneo, esse conceito de indústria cultural bastante concreto. Então, é essa informação produzida para milhares, milhões de pessoas. É esse caráter de uma produção massiva, como assim se denomina, que marca um pouco as chamadas sociedades industriais, onde a produção de mídia ganha esse caráter de uma industrialização massificada. Este é o sentido de dizer que nas sociedades massificadas,
a acentuada produção de informação, ela é pensada, ela é planejada para o consumo de milhões de pessoas. Este é o sentido da indústria cultural, ou se você quiser, a industrialização da cultura cada vez mais. Bom, basicamente o que dá para entender da sua colocação é que a indústria cultural é como qualquer outra indústria. Então, fazendo uma comparação, por exemplo, com aparelhos de TV. Você vai numa loja, tem um aparelho de TV e você compra um modelo que cabe no seu bolso, né, e leva para casa. Quando você chega em casa e liga esta TV, estão passando na TV produtos culturais. A diferença é que a prateleira é virtual, ou seja, não é uma prateleira real de onde você tirou um aparelho físico, mas são produtos, ou seja, a mesma lógica de mercado que se aplica a um aparelho de TV, como eu acabei de falar, ou a um sabonete, se aplica também aos produtos que são oriundos de grandes redes de televisão, de grandes redes de rádio, da indústria do cinema, como o senhor acabou de colocar. E quando a gente fala de indústria, a gente fala de produtos feitos dentro de uma determinada sistemática. No caso dos filmes, por exemplo, você tem a criação do roteiro, os preparativos com a produção, a filmagem, depois a edição, que são fases que são literalmente presentes em qualquer obra cinematográfica. A divulgação do filme e, por fim, obviamente, o lucro com a bilheteria. E no caso do jornalismo também existe isso, né? Existe uma produção que segue uma lógica industrial. O que chama atenção dentro dessa lógica industrial é o seguinte: as TVs, existem vários modelos, para diferentes públicos, para diferentes poderes aquisitivos, vamos colocar assim, para diferentes faixas de renda, né? E nós temos, por parte da indústria, ao mesmo tempo, uma visão desse mercado. Ou seja, eles criam os seus produtos pensando não numa pessoa específica ou num grupo específico, mas num segmento de mercado, sempre uma fatia grande da população, porque eles querem vender o máximo possível. Se a gente usa essa mesma lógica no produto cultural, seja uma novela, seja uma gravura que vai ser vendida em larga escala, que também daí já caracteriza um produto cultural, e não uma obra de arte, que é única, eu acho que essa é a principal diferença entre a obra de arte, que é singular, e o produto cultural, que é massificado, ou seja, produzido em larga escala, nós temos então esse produto voltado para um público imenso, não para uma comunidade específica. E esse produto, então, não tem personalidade. Ele ganha, na realidade, em simplicidade. Ele ganha em busca pela audiência, porque quanto maior a audiência, maior é o retorno do patrocinador daquele produto. Essa é a lógica, mais ou menos, que existe dentro desse processo de industrialização da cultura. Sim. E do jornalismo? Sem dúvida, é exatamente isso, né? A estratégia de atingir o maior número de pessoas. Agora, observe que quando a gente fala em rádio e TV, no mundo todo, e no Brasil não seria diferente, nós estamos falando de uma concessão de um serviço público. Então, é diferente de um serviço que eu e você vamos à feira e montamos uma barraca e passamos a ofertar produto pelas nossas regras do menor preço. O serviço de emissão, de radiodifusão e agora também de internet e telefonia, ele é um serviço público. E assim, ele tem... Executado por uma empresa privada. Sim, a forma como ele é executado pode ser por grupos sem fins lucrativos, pode ser pelo próprio Estado, pode ser pela empresa privada. Digamos que isso é... O fato é que a primeira referência, então, dos serviços de rádio, TV, internet e telefonia é que eles são, em todos os países do mundo, serviços, concessões de serviços públicos. Essa é a primeira referência de que há uma preocupação de que os países têm que ter mecanismos que se entende por política pública para essas áreas, cultura e comunicação, que é basicamente onde interfere esta produção de mídia. Então, não significa que ela não tenha que ter esta meta de atingir um maior número de pessoas e de manter essa estratégia de adesão, de audiência, de tiragem, de circulação e de alcance de um maior número de pessoas. Não, vai manter, como você bem apresentou. Mas é preciso considerar esta variável de que nós estamos
operando com o serviço público. Do contrário, se não houvesse regra nenhuma, nós poderíamos ir a uma ilha qualquer do mundo, onde não há país, onde não há controle de governo, e eu e você montarmos 2 redes de TV. Por que é que a gente não faz isso? Porque em qualquer lugar do mundo, os países têm efeitos de controle de Estado, de política de governo, que tem uma lógica que só se justificam como políticas públicas porque elas visam manter regras sociais. Isso faz com que, se na cidade de Ponta Grossa nós temos um determinado número de concessões para a TV, não é qualquer outro grupo que começa a operar de um momento para outro e vai se dizer no direito de operar, porque tem critério público para isso. Vale o mesmo em relação à rádio. Então esse debate é importante fazer, porque não é exclusividade do Brasil, mas nós precisamos repensar a política pública no que diz respeito à comunicação. Por isso que o tema de hoje é responsabilidade social na imprensa nos dias de hoje, ou seja, e aí vem uma preocupação com aquilo que eu descrevi, que o senhor acabou dizendo ser correto, porém, que passa pela necessidade de um replanejamento, de uma reconfiguração por conta do princípio de se tratar um bem público, de se tratar de um bem público, mesmo que conduzido pela iniciativa privada em boa parte, e a sua linha de raciocínio realmente é correta, porque essa é a preocupação, o discurso, inclusive das empresas da iniciativa privada. O que nós vemos é uma necessidade de lucro. E a necessidade de lucro se alcança tendo o maior número possível de telespectadores, de rádio ouvintes, de leitores, enfim, de internautas. Quando nós buscamos essa lógica, a mensagem personalizada ela deixa de existir. Ou seja, aquela conversa entre 2 pessoas, né, que já não é mais a mesma devido aos meios de comunicação como smartphones e tablets, mas enfim, a conversa entre 2 pessoas deixa de ter aquela configuração personalizada e passa a ser pensada de maneira standard, né? Ou seja, eu tenho um modelo de texto no qual eu encaixo as informações e repasso esse texto para frente. E aqui vem a pergunta crucial do programa. Dentro desse modelo, que é um modelo industrial, onde nós temos fases específicas, e para quem não sabe, essas fases específicas são fáceis de conhecer. Nós temos dentro do telejornalismo, por exemplo, alguém que pesquisa o assunto, que é um produtor, alguém que executa a matéria, que é quem você vê no vídeo, o repórter junto com o cinegrafista, a equipe de reportagem, e depois nós temos a montagem desse material por um editor de notícias, que normalmente é acompanhado por um técnico, que é o editor de imagens. Então são 3 fases distintas. Linha de montagem, gente. Produção, reportagem e edição. Produção, reportagem e edição. Isso, obviamente, vai consumindo o caráter crítico da informação à medida que ela vai sendo produzida. O problema, professor, é que não dá para fugir muito desse modelo, senão não existe sustentabilidade econômica. Como é possível manter, então, o papel social da imprensa, que é um papel crítico, um papel de literalmente dar informações para que as pessoas possam se autogovernar? Eu acho que essa é a matriz do jornalismo, né, se nós estamos presos a mecânicas industriais. Ney, o problema não está exatamente no modelo de gestão, mas da forma como ele se perpetua. O que é diferente? Qual que é a constatação? Até a era da televisão, até os anos 50 em diante, quem mais ganhou dinheiro no Brasil com mídia foi o grupo que atuava com rádio, os grandes grupos empresariais em rádio. Pela força do rádio, tinha a cultura do radioteatro, tinha a cultura dos programas de auditório. Aqui em Ponta Grossa mesmo tinha filas até há poucos anos para entrar em determinados programas das emissoras que mantinham auditório. Bom, esse modelo foi gradativamente sendo substituído pela televisão. Não acabou o rádio, mas o rádio cada vez mais ocupa uma faixa menor do chamado bolo publicitário e a maior faixa vai para a televisão, com todos os problemas que você tem. Por que é que a crítica não está exatamente nesta referência de que é preciso produzir informação e, portanto, tem alguns preços, tem alguns vícios e alguns impactos? Porque se desenvolveu uma cultura no Brasil, Ney, que quem atua com mídia, principalmente televisão, entra nesse negócio como um grande mercado lucrativo, ganhou muito dinheiro e ganha ainda. Então há uma expectativa de que o setor de atuação em mídia ele é extremamente lucrativo.
Esta é a história nossa dos anos 60, 70, até recentemente com a televisão. Então, se você pegar os números dos governos municipais, estaduais e federal que investem em mídia, seja a mídia que for, você vai ver que é muita grana. Nós estamos falando de bilhões de reais acumulado aí nesse período. Esse modelo, ele foi criando uma bolha de que empresário de mídia tem que ser agradado por governo que for, seja prefeito, vereador, deputado, governo do estado, senado, Câmara Federal ou governo federal. Esse modelo, ele desvirtua por completo o sentido da comunicação social, porque ele passa a deixar os demais setores reféns do campo midiático, como se diz, dessa área de atuação da mídia. Então, veja, é preciso entender que, para pegar o tema central do programa de hoje, que nós estamos abordando, né, não se pode pensar apenas na lógica de que quem atua em rádio e televisão é um setor extremamente lucrativo. Ele tem que antes assumir este caráter e essa função social, esta responsabilidade. Não basta só dizer, não anuncie mais com bebidas alcoólicas, não veicule mais anúncios com entorpecentes, o que quer que seja, que em outros tempos já foi permitido com uma certa naturalidade, não é? Os comportamentos vão modificando, a sociedade vai desenvolvendo novos hábitos, e aí esta relação direta com o consumo, ela tem algumas preocupações com o consumidor. Mas não basta ficar apenas nesse plano. É preciso pensar que as emissoras, assim como os produtos impressos, eles têm um compromisso com os grupos, com as pessoas que moram no entorno. Qual que é a função primeira de uma emissora de rádio em uma cidade? Vamos imaginar uma cidade de 100 ou 300 mil habitantes. Uma cidade com mais de 100 mil habitantes, ela tem inúmeros grupos sociais, ela não tem só um grupo. Ela tem diversos grupos culturais, ela tem diversos segmentos sociais, ela tem bairros. Se você pega Ponta Grossa com cerca de 350 mil habitantes, o número triplica em dimensão e complexidade. Significa que uma emissora de rádio ou uma emissora de TV, para avançar no raciocínio, ela tem que dar conta, ela tem que mostrar a cara da cidade. Este é o sentido da pluralidade da comunicação. Se isso está assegurado pela legislação brasileira, a Constituição de 88, na prática ele acontece muito pouco, porque boa parte das emissoras, em primeiro lugar, operam em rede. Ao operar em rede, elas atendem a uma grade, que ela é pensada em nível nacional e sobra pouquíssimo espaço para as produções locais ou regionais. Segundo aspecto é que esse grau de industrialização, entre aspas, do ramo comunicacional, ele criou uma aura, uma espécie de bolha industrial que tem que viver com muito dinheiro. Então, os gestores de mídia, de um modo geral, eles são considerados magnatas, eles são poderosíssimos do ponto de vista econômico. Não significa que não se possa ganhar dinheiro, ou que seja contra que alguém tenha uma boa remuneração. Não é esse o negócio. Acontece que esses mesmos segmentos empresariais, eles fazem de tudo sempre para manter os salários baixos dos trabalhadores que atuam em comunicação. Então essa é a regra geral. Você pega os profissionais do jornalismo, de um modo geral no país, eles têm salários muito baixos. Para você imaginar como se vive numa cidade como São Paulo com um piso médio de R$3 mil. Se no Paraná a gente tem um piso hoje estimado em R$ 2.950, que ninguém paga, que pouca gente paga, o que aí é um outro problema, porque descumpre um acordo trabalhista homologado pelo Ministério do Trabalho. Então veja, se os empresários do setor acumulam tanto do ponto de vista da arrecadação com um serviço público, no caso de rádio e TV, qual é o problema em não cumprir uma legislação trabalhista que assegura direitos de pisos básicos aos trabalhadores do jornalismo? Não é? Acho que a única empresa que cumpre realmente o piso no Paraná é a RPC, pelo menos por enquanto. Bom, então veja que aí a gente tem uma série de problemas. Criou-se essa bolha ao longo de anos, e aí é um pouco a referência de que a comunicação é um serviço intocável. Fazendo uma observação, pagam o piso, mas não muito além disso. Então, a RPC, com tudo que fatura, poderia pagar muito mais aos seus profissionais. Mas, por fim, concluindo o raciocínio, professor. Sim. Então, esta referência de que os empresários que controlam a comunicação são mais do que bem remunerados, eles têm grandes fortunas,
Eles atuam em outros negócios, ou são sócios de banqueiros, ou são latifundiários, ou são sócios industriais. Quer dizer, eles operam em vários campos da economia. Até aí também não há nenhum problema. O fato é ver a comunicação apenas como um serviço lucrativo. Cada vez que você vê a comunicação, coloca essa dimensão do lucro e do acúmulo do capital como uma ação central, você inevitavelmente desvirtua o princípio da comunicação. Automaticamente você foge do seu papel social. É inevitável. Nós temos pouquíssimos exemplos de alguém que diz: nós defendemos e os empresários têm que ter lucro quando investem em comunicação, e conseguimos manter o compromisso ético e social da mídia. Muito difícil. Nesse país é extremamente difícil. São raríssimos os casos em que a gente poderia dizer que isso acontece, porque desvirtua. Você passa a entender que a comunicação deve dar lucro como uma banca de feira deve dar, ou como uma produção de pequena escala de uma indústria de médio porte deve dar em determinado ramo de produção. Então esse é um problema, porque você inverte e subjuga, deixa a um segundo plano o que se entende por compromisso social da mídia, e descumpre o que está na Constituição. Então, bom, se essa é a constatação, qual é o segundo problema, né, que nós temos no país? Nós não temos fiscalização. Nós temos agências que deveriam fiscalizar e fiscalizam muito pouco ou quase nada. Então, quem fica refém? Veja, aí nós temos uma herança. A política de concessão de rádio e TV no Brasil, ainda que hoje seja por meio de edital público e tal, ela é refém de um modelo pós-anos 50, que os governos entregavam concessões de rádio e TV para os grupos e políticos aliados. Então, por isso, se você pegar os números da América Latina e dos Estados Unidos para baixo, você vai verificar que o Brasil é um dos piores países nesse sentido, porque um grande número de canais está sob controle de políticos profissionais. Então, quando tiver que discutir alguma lei no Congresso Nacional que envolva a comunicação, o que acontece? Esses caras não deixam passar. Então é deputado, é senador, é governador, é prefeito, é deputado estadual, é vereador em determinadas comunidades. Quer dizer, essa estrutura viciada no Brasil, que deixa a mídia refém do cenário político, não possibilita que a gente assegure o cumprimento constitucional do que se espera da mídia. Isso é um problema muito sério. Então veja, na ausência de fiscalização, o que é que vale? Vale a lei do mercado. Então, infelizmente, o passo seguinte, a consequência, o desdobramento desta situação é que toda vez que a gente tem uma política de comunicação frágil ou que a sociedade também não tem mecanismos para fiscalizar, a gente tem uma sobreposição das relações de mercado. E aí, inevitavelmente, o consumidor, o telespectador, o ouvinte, o leitor e, de um modo geral, o internauta também, eles ficam reféns desta relação. Com a telefonia, a mesma coisa. O sistema de concessão da telefonia também é público. Agora pergunte quem fiscaliza a telefonia. Pouquíssimo, muito pouco. E nós temos, teoricamente, uma agência, a Anatel, que deveria fiscalizar. Não tem estrutura, porque também os governos não têm interesse em fiscalizar. Quando você entra no cenário de disputas políticas a cada 2 ou 4 anos, as telefônicas entram nesse bolo como espécies de doadoras de campanha. Então você cria uma relação viciada. A mesma relação que nós temos com os bancos. Que também é uma relação os dois setores, toda vez que a gente pega a listagem dos PROCONs, de quais os setores que as pessoas mais reclamam, lá estão inevitavelmente bancos, telefônicas e também comunicação. O problema de comunicação é que nós temos uma relação muito frágil do ponto de vista de consumidor, de telespectador, com a política pública de comunicação. Porque se não há fiscalização dos setores de governo, a sociedade fica refém. É por isso que em determinados programas, em determinadas cidades, regiões, enfim, né, no país todo, de um modo geral, a gente vê que determinadas pessoas ou grupos políticos usam o microfone, usam a TV, usam o jornal, usam os espaços de mídia como instrumentos eleitorais. Isso é um desrespeito a este sentido público da comunicação, não é? Se a gente tratasse os demais serviços na mesma lógica, a gente teria um modelo muito mais perverso também. Professor, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje é a responsabilidade social da imprensa.
comigo no estúdio o professor Sérgio Luiz Gadini, do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa e também do curso de mestrado em jornalismo da mesma instituição, com um doutorado na área. Professor, eu comecei o bloco anterior falando do que é a indústria cultural, da participação do processo jornalístico dentro dessa indústria, de como se produz comunicação de massa, ou seja, você produz uma mensagem voltada para um grande público e você não pensa nesse público de maneira individualizada. Aqui na ETV existe uma iniciativa tomada bem pouco tempo atrás de tentar se criar programas voltados para públicos específicos, mas voltados para a comunidade, né? Programas com linguagens alternativas. Temos um programa voltado para a comunidade do hip hop, existe um programa esportivo de grande audiência já há mais de uma década, voltado para a clientela de Ponta Grossa, uma ligação muito forte com a comunidade local. Temos um programa voltado para a cidadania, que envolve diversos assuntos, sempre com uma estrutura muito diferente, muito alternativa de comunicação e de cobertura. O jornal clássico, que é tradicional da TV Educativa, que agora mudou de nome, a TV Educativa mudou de nome, passou a se chamar ETV Campos Gerais, e o Jornal da Educativa passou a se chamar Jornal da Cidade. Enfim, temos uma coletânea grande de programas novos que estão sendo colocados no ar, sempre com a vertente de tentar conectar, ou de nos conectarmos com a sociedade em que vivemos, que vai além de Ponta Grossa. A ETV é mantida pela Prefeitura de Ponta Grossa, financeiramente falando, mas é independente porque é administrada por uma fundação, a FUNEPA, a Fundação Educacional de Ponta Grossa. E a ETV Campos Gerais, ela tem uma proposta diferente, como tem as emissoras educativas em todo o país. E isso é bom, nós temos uma alternativa, né? Essa alternativa tem que ser mostrada. Agora, as emissoras comerciais, elas também têm responsabilidade social. Das 18 maiores empresas dos Estados Unidos, todas elas têm programas de sustentabilidade social, todas. Eu não vejo programas de sustentabilidade social sendo desenvolvido por grandes grupos de mídia, tirando a Globo. Aliás, o senhor falou de faturamento, se eu não me engano, os irmãos Marinho estão entre os homens mais ricos do mundo. A Globo é a empresa que mais fatura no Brasil, logo em seguida vem a Google e logo depois o Facebook, ou seja, houve uma modificação nesse cenário. Mas o que me deixa intrigado nessa história toda é que, tirando a Globo, que tem investido em cultura brasileira, em cultura regional, e a própria RPC, que é uma afiliada da Globo aqui, não é da Globo, né? As famílias proprietárias da RPC têm 90% das ações, nós vemos que outros grupos ainda não fazem a mesma coisa. E a própria Globo, mesmo com esse esforço, ainda é muito criticada por parte da sociedade. Talvez por ter ficado tempo demais presa a um outro modelo. Eu acho que tem que se dar tempo ao tempo, mas enfim. Ainda volto com a mesma pergunta do bloco anterior, né? O senhor disse que dentro dessa realidade de mercado e dessa realidade política, onde as pessoas literalmente, os donos de veículos de comunicação, inseridos dentro da política, controlam e impedem qualquer mudança, nós vemos a ausência de uma discussão mais aprofundada. Sem dúvida. Essa discussão mais aprofundada não pode ser tida na internet, não pode ser tida em TVs educativas, como estamos fazendo agora? Sem dúvida, né? Esse é um papel fundamental da TV pública. E aí a ETV tem, de fato, esse compromisso, exerce isso, não é? Eu acho que é uma conquista e é um desafio para ocupar cada vez mais esse espaço na cidade, até porque se a ETV não ocupar, os grupos privados vão ocupar ainda mais esse espaço, e é uma preocupação de veicular, mostrar mais a cidade sem essa dependência do poder econômico, porque as emissoras privadas alegam que tem essa força econômica, que só pode veicular o que dá retorno e tal, não é? Tem sempre esse discurso. Então, o papel da TV pública é esse, é um papel importantíssimo de assegurar que grupos sociais diversos tenham acesso, se identifiquem mais com essas produções segmentadas das TVs públicas, né? Este é um aspecto. O outro é que, sem dúvida, as TVs públicas têm uma dificuldade de gestão do ponto de vista financeiro, né? Porque toda vez que se alega que tem problema de orçamento num município ou num estado, um dos primeiros setores a ser afetados é comunicação, na sequência cultura, essa é a tradição do Brasil, não é?
Qual que é o problema, então? O problema é que você reduz o orçamento em cultura, em comunicação e, em alguns casos, até em educação. Se pegar agora no governo do Estado e no governo federal, você está tendo isso. Não é? Quando a Rocha, você cortou lá em ciência e tecnologia, aqui no Paraná, você cortou ciência e tecnologia no governo federal, você cortou educação no governo federal, você cortou aqui em educação também, arrochando quem? Os trabalhadores da educação. O que acontece? O problema é que esses mesmos governos, né, eles mantêm investimento público em empresas privadas de mídia. E aí não é pouca grana. Se você pegar quanto o governo do estado do Paraná investiu durante os movimentos grevistas do primeiro semestre nos setores de mídia privada no Paraná, daria para pagar há muito tempo diversas produções de mídia nas TVs públicas do Paraná. Daria para manter muita produção. Então, vale o mesmo em relação ao governo federal. Todo esse discurso de que é preciso ajustar orçamento, é preciso ter um controle do ajuste econômico para evitar o desmonte econômico e por aí vai. Todo esse discurso, quando arrocha, ele vai lá e corta desses setores estratégicos, que envolve formação, que envolve cidadania, que envolve espaço de expressão, que envolve manifestação cultural. Então veja, mas ele não corta do dinheiro repassado para os grandes grupos empresariais de mídia. O governo federal também não corta. Ele opera na mesma lógica. O que significa isso? Você mantém um poderio desses grupos convencionais de mídia, ao invés de apostar em produtos, programas e emissoras estratégicas do ponto de vista público. Então você tem um governo que, em boa medida, sustenta um modelo privado que decorre de uma concessão pública. Então tem dois discursos perversos aí. O primeiro deles é que boa parte desses grupos empresariais privados de mídia, eles fazem o discurso de que o mercado tem que ser eficiente, de que o mercado tem que se dar pela relação de oferta e procura. Esse é o discurso neoliberal clássico que a gente ouve, não é? Bom, se a gente ouve esse discurso, a pergunta é, por que é que esses mesmos grupos gestores pressionam os governos para arrecadar mais do ponto de vista do repasse? Se eles são tão bons do ponto de vista econômico e administrativo, por que é que eles precisam do dinheiro público? Porque esse dinheiro público poderia vir para a ETV, poderia vir para as emissoras públicas no país todo. É só esse debate que se faz. Esse é o debate da lei da mídia na América Latina, que não se faz no Brasil. Por quê? Porque quando esse debate chega no Congresso Nacional, 1/3 dos deputados tem algum comprometimento e 20% dos senadores têm algum comprometimento com grupos empresariais de mídia. Então esse debate de dizer, já que você está reclamando, que defende eficiência, defende uma relação que o Estado saia de cena e deixe a economia funcionar, mas os grupos empresariais privados, os gestores de mídia privada, eles não abrem mão do dinheiro público quando falam em repasse. Esse é o grande problema. Então são dois discursos. Um é para defender uma suposta eficiência da relação oferta e procura de um mercado convencional, e a outra é, quando diz respeito à emissora que eu gesto sendo uma concessão, eu quero cada vez mais dinheiro público. E aí eles não perguntam de onde vai sair esse dinheiro. Se tem que retirar da educação, de ciência e tecnologia ou dos setores estratégicos. Esses grupos não abrem mão desse recurso, porque senão eles alinham, e esse é o momento, é o terceiro momento que é perverso daí em relação aos grupos, porque eles se unem para pressionar o governo para repassar dinheiro. Então ele é duplamente perverso nesse sentido. Em compensação, as emissoras públicas que deveriam ter um suporte maior de recursos públicos para possibilitar apresentar e produzir atividades, programas e iniciativas que mostrem mais a cara da população, a cara dos grupos sociais, a cara da cidade, por assim dizer, não tem recurso. Porque os grupos empresariais de mídia privada que fazem um discurso de responsabilidade social são os primeiros a meter a mão no caixa e os governos historicamente deixam. Os governos historicamente se dizem frágeis, que tem que aceitar a lei do achaque, a lei da pressão. Então isso para nós é um grande problema no país. E não é em nível municipal, não é em nível de Estado, é geral, é uma política em comum no país, seja o Estado, seja a cidade que for. Então isso é uma espécie de hipocrisia exageradamente, porque a mesma mídia privada que faz discurso e cobra que o governo tem que cuidar da própria casa, que os governos têm que saber, os prefeitos têm que saber administrar o recurso, não pode fazer isso porque eu cuido da minha casa. Se eles cuidassem tão bem da casa deles, não precisavam todo ano meter a mão no dinheiro público.
E se eles não metessem a mão no dinheiro público da forma como acontece no Brasil, muito provavelmente a gente teria mais recursos para outros setores. Digamos que seriam economizados alguns bilhões em todo o país. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, basicamente, eu quero também passar pela questão da internet. Nós temos na internet uma ferramenta fabulosa, ninguém discute isso, né? Esquecemos que a origem dela é militar, né? Ou seja, surgiu dentro do exército norte-americano, e nem tudo que surge dentro dos meios militares é bom para a sociedade civil. Mas, enfim, é uma ferramenta democrática, mas existe muita desinformação dentro do processo das redes sociais, por exemplo, que é um produto da internet. Agora, o que eu vejo é que a internet fornece muitas opções de acesso democrático. Não existe nada que proíba, por exemplo, você não precisa de concessão estatal para criar uma web TV, Sim. uma estação web de rádio. Não existe concessão estatal para isso. Isso é livre, até onde eu saiba, isso é livre. Sem dúvida. Né? E essas iniciativas, elas podem democratizar o meio. Os blogueiros também conseguem um bom desempenho. Infelizmente, os blogueiros com maior volume de acesso não são aqueles que falam de política e economia, mas sim aqueles que falam de humor, né? E de Ou fofoca. então de dicas de beleza ou coisa parecida. Nada contra. Nada contra. Mas tem um setor perverso aí, né? Que alimenta a fofoca, alimenta a intriga. Também, no campo político tem um lado muito perverso de uso da internet em relação a isso, né? Pois é. Agora, o que eu gostaria de saber, mesmo com esses usos perversos, a internet ainda seria um meio, pelo menos por enquanto não é excessivamente regulamentada, né? Ela seria um meio para tentar democratizar essa informação que chega até o público, não? Sem dúvida, é uma possibilidade, sem dúvida. Agora, e a tendência é que cresça também, os indicadores projetam isso, né? O crescimento de redes, o crescimento de grupos, o crescimento de páginas, de sites, de emissoras, como você mesmo falou. Mas ainda tem um negócio que, inevitavelmente, a internet tende a ser mais segmentada que as emissoras abertas. Mais segmentadas que as emissoras de rádio também, não é? Pela própria referência de nicho de mercado. Aí, inevitavelmente, esses grupos vão se desenvolver, vão aperfeiçoar especificidades de diálogo, de interação e de procura por informações específicas que a sociedade tem. Então, inevitavelmente, a internet tem uma tendência à segmentação por nicho de mercado. Isso é uma tendência. O outro aspecto é que, em decorrência desse crescimento que você bem apontou da internet, os números dizem hoje que de cada 2 brasileiros, 1 tem acesso à internet diariamente. Não é? Isso é bastante. Se a gente pega que nós estamos contando o brasileiro de um modo geral, né? Nós estamos contando as crianças, os idosos, que independente da cidade ou região do país, se de cada 2 brasileiros 1 tem internet, nós temos nesse momento pelo menos 103 milhões de pessoas no Brasil com acesso à internet. Né? E parte desse número já é por dispositivo móvel, é por telefone celular, é por tablet, é por smartphone, por aí vai. Não é? Que outra referência que nós temos neste mercado? A telefonia, né, ela também criou um cenário de inclusão social que possibilitou. Qual que é o problema da telefonia? Não que esse fosse o objetivo dela. Né? Claro, mas ela acentuou. Nesse momento, nós temos 205 milhões de pessoas no Brasil e nós temos uma média de 285 milhões de linhas telefônicas no país. Então, nós temos uma média de quase 1.5, 1.4 aparelho por pessoa. Não é? Isso não significa uma inclusão de toda a população, porque parte desse telefone não tem internet, é só linha. E a outra referência é que uma expressiva parcela desses aparelhos, eles são pré-pagos, que eles funcionam apenas por condição de crédito repassado, né? Você repassa o crédito pela operadora e aí você usa até que tem crédito, não é por linha. Isso porque um outro problema era as linhas pós-paga, que as pessoas pagavam depois do uso, tem um dos maiores registros de reclamações, porque as empresas têm um hábito muito perverso nesse país de cobrar indevidamente. Então, gera esse problema. O que as pessoas fazem? Por sobrevivência, para manter a linha, elas migram para pacotes pré-pagos.
Então elas preferem pagar no crédito prévio e sabe que vai ter aqueles 20 ou 30 ou 40 reais no período e não vai mais gastar isso. E não vai ter surpresa com a história de que as contas indevidas de linhas, que é o que a gente mais tem no país. Né? E aí não tem nenhuma acusação porque os números dos PROCONs mostram isso. O crescente número de reclamações das telefônicas é daí e dentro do segmento das telefônicas é das linhas pós-pagas, das chamadas reclamações por cobranças supostamente indevidas. Bom, este cenário incluiu um número crescente de pessoas por internet. Nós temos um número cada vez maior de brasileiros que acessam redes sociais. Rede social tem a vantagem de interar grupo, de possibilitar que você dialogue com pessoas da família, com pessoas da empresa, da escola, de trabalho, enfim, mas ela ainda não opera na lógica de que o central é a informação jornalística numa rede social. Há uma tendência dos grupos de jornalismo migrarem para as redes sociais. Mas, por enquanto, as redes sociais, aí é aquilo que você falou, reproduzem muita boataria, reproduzem muita informação desencontrada ou até desinformação. Tem gente especialista em criar boato em rede, contra determinados grupos, contra determinado partido, contra determinada entidade, contra determinada empresa. Infelizmente dá nisso, porque também é um setor cada vez mais segmentado. Não é? Então você encontra, com um olhar mais crítico, mais aguçado, você percebe diariamente nas redes sociais inúmeras desinformações que mais prejudicam o nível de cidadania do que ajudam. Agora é óbvio que tem muita coisa boa, não é? Tem muita informação que se não fosse por rede social a gente não teria acesso hoje. Então tem esse setor. Só para fechar então esse raciocínio, né? Não significa que os sistemas abertos de rádio, TV e mesmo de jornal impresso circulando, eles vão acabar. Eles apenas reduziram a faixa de influência. Nesse momento, estima-se que as faixas de horário de maior audiência têm 20% absoluto. Pode parecer muito um índice de 20% de audiência em nível nacional, mas é bom lembrar que nos anos 80, uma única emissora teve 80% a 85% de audiência. A Globo. Então, essa queda que reconfigura por segmentação de mercado, ela também é boa. É uma boa notícia, porque não depende mais de um grupo único, ou de 2 ou 3 grupos. Detalhe, o problema é que essas empresas continuam cobrando dos governos como se tivesse os 60%, 80% de audiência. E os governos que não têm força, não têm braço, para usar uma expressão, aceitam essa política do achaque. Esse é um problema seríssimo, porque você não tem política pública, você não tem indicador que diga que parte dessa grana deveria ser repassado para setores que trabalham com serviço público assumido. Então, veja como é um contrassenso. A tecnologia avança, cresce, ela possibilita um maior acesso pela internet, por rede, com todas as limitações, mas os velhos grupos privados, eles continuam achacando e cobrando a conta. E os nossos governos, eleitos pelo povo, pelos mais diversos partidos, não tem nenhuma exceção aí, é geral, e eles vão lá e rezam a cartilha. Tiram dinheiro do caixa, que seria para a saúde, que seria para a educação, que seria para a pavimentação, que seria para resolver o problema do saneamento básico no bairro, e repassam para as emissoras. Existe até uma questão bem complicada na CPI dos crimes cibernéticos. O deputado federal Sandro Alex, do PPS, é subrelator da parte de propaganda e ele literalmente pegou o ministro da Comunicação Social, o senhor Edinho Silva, falando da questão dos cliques. Né? O senhor Edinho Silva falou, olha, nós investimos nos sites que têm maior audiência, maior volume de visualizações. E era tudo o que o deputado Sandro Alex queria ouvir, porque daí ele retirou do cabedal de informações que ele havia levantado, né, dados que demonstravam que o governo federal estava literalmente financiando sites piratas, sites que promoviam a pirataria, ou seja, literalmente o desrespeito aos direitos autorais, né, e também sites pornográficos. Né, ou seja, não havia literalmente uma preocupação com o conteúdo. Eu estou citando esse caso específico da CPI dos crimes cibernéticos porque essa falta de preocupação com o conteúdo
é algo que me deixa no mínimo entristecido, independente de partido, independente de qualquer outra coisa, com os entes federativos da União, ou seja, tanto com o governo federal, quanto os governos estaduais e os governos municipais também. Deveria haver uma preocupação com a política de conteúdo das emissoras. E eu, sinceramente, não vejo isso em nenhum momento. O senhor mesmo disse que se as empresas privadas fossem tão competentes, não precisavam do dinheiro público. Sim, não seria razoável, né? É, uma questão meio lógica, né? Elas que criticam tanto, claro, né, não seria necessário. Mas o fato é que precisam, né? O fato é que não são tão competentes assim, ou se não precisam, pelo menos precisam para poder manter o status de magnatas que muitos foram adquirindo com o passar do tempo. Pois é, o problema é que aí é uma cultura que tem que mudar, né? Tem que mudar. Enquanto não mudar isso, a gente vai ficar refém, a população vai continuar subjugada a esse cenário aí. Esse é o grande problema. Então, a questão central disso, né, se traduz que o Brasil precisa de uma política pública legítima de comunicação. Nós não podemos mais ficar refém dessa política vigente da forma como está. Porque não é um governo que vai mudar, não é um partido que vai mudar da forma como está. Nós precisamos construir no país, abrir esse debate, levar um maior número de pessoas, daí a importância da ETV assumir esse debate mesmo. Eu inclusive penso que a ETV poderia assumir uma campanha, deixar rodando sistematicamente, convidando a população de Ponta Grossa para discutir esse tema da política pública. Seria uma iniciativa simples para abrir esse espaço. Porque as pessoas, eu não tenho dúvida, por experiência própria, Ney, de que todas as vezes que a gente vai e convida as pessoas, elas vêm, elas se manifestam, elas usam o espaço da mídia. E isso é importante. Então, a ETV tem esse papel importante. Seria deixo aqui já como sugestão provocativa, para pensar uma maneira de convidar a população da cidade a se manifestar, a discutirmos juntos esta iniciativa. Porque eu não tenho ilusão de que um partido ou um governo vá mudar isso. Agora, eu tenho uma outra preocupação, que é a nossa categoria profissional. Então, como jornalista, eu posso falar. Eu divido os nossos colegas de trabalho em alguns grupos. Você tem os operários, né, nada contra, são aqueles que obedecem ordens de maneira eficaz, são necessários, diga-se de passagem, né, nesse contexto industrial, que é o jornalismo nos dias de hoje, em qualquer país do mundo. Você tem, literalmente, os corruptos, que são aqueles que vendem e deturpam conteúdos, né, tanto donos de veículos de comunicação, como comentaristas políticos, econômicos. Os blogs hoje em dia são famosos por esse tipo de comportamento, donos de pequenos jornais, enfim, né? Mas tem também profissionais da nossa área, jornalistas propriamente dito, que fazem isso, o que é deplorável, né? Se você quer lidar com um conteúdo pago, não há problema algum. Identifique que o conteúdo é pago, mas não diga que é jornalismo de fato, né? Aí temos um outro grupo, que é o grupo dos radicais. Eu costumo brincar que são os xiitas, né? Que literalmente eles têm uma causa, né? E esses são tão nocivos para a sociedade quanto os corruptos, porque eles deturpam tudo em nome da causa. Aí, por fim, um quarto grupo que eu vejo que é abrangente, que são os lúcidos, ou seja, aqueles que percebem toda essa dinâmica, percebem tudo o que vem acontecendo e tentam fazer com que a regra do jogo seja modificada enquanto o jogo está em andamento. O que é necessário para que os jornalistas percebam o quanto antes que eles têm um papel importante nesse processo e revejam o seu próprio desempenho dentro dessa jornada de trabalho? Eu não tenho resposta, né, mas eu tenho alguns elementos para pensar. Veja, o jornalismo brasileiro vive uma crise sem precedente. Crescente, se você comparar a credibilidade, ela não reside apenas nos índices de audiência, ela não reside apenas na queda de tiragem dos jornais. Os jornais da cidade também registram isso, né? Há uma queda de tiragem, há uma queda de índice de leitura. Portanto, há um desgaste nesse modo de se fazer jornalismo, que também decorre do que se veicula. Então, essa crise do jornalismo, quem mais está pagando por isso? Os jornalistas, porque são os primeiros a ser demitidos. Nós temos uma estimativa do final do ano passado para cá, de mais de 1.000 jornalistas demitidos no Brasil, nos diferentes segmentos. Isso é muita coisa.
que significa? Que quando arrocha, Ney, sobra para o jornalista como um primeiro trabalhador, independente dessa caracterização que você faz. Então, se nós somos os primeiros a pagar o preço dessa crise, e que às vezes ela é questionável, porque se os valores continuam saindo do dinheiro público para entrar no caixa das empresas, você questiona até onde essa crise, não é? Ela está afetando diretamente. Se nós somos os primeiros a pagar os efeitos imediatos desta crise, nós é que temos que reencontrar formas de conversar com as pessoas. Nós é que temos que encontrar maneiras de explicar aos leitores, ouvintes, telespectadores e repensar o modelo. Essa é a crítica do modelo de gestão. O central hoje no Brasil está associado a modelo de gestão de mídia. Porque esse modelo, assumidamente dependente do Estado, o Estado que se compreende como governo federal, estadual, município, o que quer que seja, o Estado nesse sentido amplo, ele desvirtua o jornalismo, ele deixa o jornalismo refém e com uma cara assumida de propaganda. E não há nenhum problema se fazer propaganda, mas é preciso a gente assumir daí que faz propaganda. Porque daí a gente faz bem feito, assume e defende determinado projeto. Então não haveria nenhum problema fazer isso. O mais perverso é vender um jornalismo como se ele fosse informação plural de interesse público e, na verdade, ele representa um único grupo. Parte desse modelo que impacta no descrédito da produção jornalística está afetando diretamente os profissionais. Então, hoje, nós somos uma categoria alvo da crise econômica por um modelo que registra uma crise de gestão. Essa é a questão central para nós hoje no Brasil. Eu andei em alguns outros países recentemente e ainda que a gente fale que a crise é global, no jornalismo pegou mais forte aqui. Talvez, então, o problema nosso de dependência em relação ao Estado seja maior. Porque aí você passa a fazer um jornalismo como porta-voz de determinados grupos. E aí, talvez você entende por que o descrédito ele aumenta. Ele tem aumentado bastante isso. Os números mostram isso, né? O senhor acha que, para finalizarmos o programa, a criação de uma autarquia, como tem os advogados no caso da OAB, que quase foi criada no caso dos jornalistas, a Federação Nacional dos Jornalistas, ela tentou criar uma confederação, um órgão que fosse literalmente atuante, vigilante em relação aos veículos e aos profissionais. Isso não aconteceu, né? Isso acabou sendo barrado, houve muita discussão, a própria Globo se posicionou contra e levou parte da opinião pública a achar que isso seria controle da informação, o que não é verdade, né? Mas sim a proteção do bom profissional diante do público, daquele que realmente percebe que a função do jornalista é fornecer informações para que o cidadão possa se autogovernar. Basicamente isso. O senhor acha que a existência de uma autarquia e a volta da regulamentação da profissão através do Congresso Nacional podem auxiliar nesse processo de resgate da identidade e do papel do profissional dentro da responsabilidade social no país? Sim, esse é um aspecto, mas não é o único. Concordo contigo, ele deveria ajudar nesse cenário. Agora, nós precisamos, como profissionais do jornalismo, pensar alternativas de modelos de gestão produção jornalística. Esse é um negócio. E essa tarefa é também dos profissionais e também dos empresários, porque do contrário, o dia que esse modelo dependente do Estado quebrar, esses empresários vão ter que fechar os veículos também, assim como eles já estão demitindo em algumas cidades e regiões do país em massa, não é? Isso é o que preocupa. E o terceiro aspecto, né, como um desafio, as universidades têm que repensar que tipo de profissional estão formando. Esse é um desafio tão importante quanto os outros dois. A gente pensar a alternativa do ponto de vista de mercado, o primeiro, então, é esta referência de que apostar na criação de uma autarquia para gestão profissional representativa, conselho, ordem ou associação, enfim, e o terceiro aspecto que as universidades precisam urgentemente rever o perfil do profissional formado nas instituições, porque não tem mais espaço para esse cenário convencional de jornalismo que as universidades formam. E esse número é preocupante, porque nós estamos falando de cerca de 500 profissionais por ano graduados nas escolas do Paraná. É um número alto. Professor Sérgio Gadini, com um doutorado em jornalismo, professor
do curso de mestrado em jornalismo da UEPG, do curso de graduação em jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Obrigado pela sua participação hoje aqui no programa Lente Aberta. Muito grato, Ney, sempre uma satisfação e parabenizo essa iniciativa da ETV de lançar aí o Lente Aberta como um espaço de discussão, um espaço público assumidamente para abordar temas com relevância social. A cidade precisa disso, Ponta Grossa certamente vai avançar e vai abrir novos espaços ao chamar interlocutores, ao chamar telespectadores para rediscutir a cidade. Isso é fundamental. Parabéns por essa iniciativa e obrigado pelo convite. E muito obrigado a você que estava em casa nos assistindo até agora. O Lente Aberta volta na semana que vem.